Senhoras e senhores, vamos todos agora prestar atenção por esses breves minutos, tá? Vai ser rápido aqui o jogo, né? Então, já está gravando para o mundo todo, né? Pessoal do Japão, boa noite. Pessoal da Arábia, boa noite. Na aula passada, passei para os senhores umas questões iniciais da matéria, falando sobre temperatura, né? Ideia geral. Então, começando aí o terceiro bimestre, quem quiser acompanhar pelo livro, né, tá na página 7. Hoje nós veremos o quê? Conversão de escalas termométricas. Então, vimos que temperatura, né? Vimos que temperatura é uma grandeza física associada ao movimento dos átomos e moléculas. Então, quando nós falamos em temperatura, estamos imaginando o quê? Os átomos, as moléculas de um corpo em movimento, né? Na verdade, se você der um super zoom, se você enxergar bem de perto qualquer coisa, irá ver o quê? Os átomos. E esses átomos, eles não estão parados, eles vão estar se movimentando. Então, olha lá. Tá mexendo lá, ó. Então, viu? É uma brincadeira, né? Mas assim, microscopicamente os átomos estão lá, ó, se mexendo. Temperatura, então, está associada ao quanto de movimento que está havendo ali. Quanto maior a temperatura, mais agitado é o movimento. Quanto mais átomos, mais movimento. Exatamente. Quanto maior a temperatura, maior movimento, tá? Professor, e quando a gente toma um choque assim, é o quê? Aí já é eletricidade, né? Você fica... Aqui, ó. Você fica muito tempo calçado e vai passando, roçando nas outras pessoas e vai acumulando carga. Exatamente. Exatamente. Isso, ó. Mas só um minuto, senão vai desviar muito do foco. Mas, ó, vamos lá. O instrumento de medida para medir a temperatura é o termômetro. Hoje em dia existem termômetros a laser, né? Que você joga o laser e ele retorna fornecendo a informação da temperatura. Mas o termômetro mais comum é o termômetro de mercúrio, tá? Bom, pergunta? Se o laser esquenta, como é que ele dá a temperatura certinha do... Isso, né? Ele mede... Olha, é muito complicado explicar como que o laser consegue medir, né, a temperatura. Ele reflete o laser com uma certa energia. Aí o sensorzinho capta e faz o cálculo para ver qual que é a temperatura que o laser mede, mas é muito difícil envolve eletromagnetismo, é uma coisa bem... Tá? Bom, então vamos lá. Então o termômetro mede temperatura. Qual que é a unidade de medida da temperatura? Basicamente 3, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então quando nós falamos, né, em grandeza física, temos que falar qual que é a unidade daquela grandeza. Temperatura é o quê? Graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então hoje nós iremos aprender como converter de uma unidade para outra, né? Então, ó, o grau Celsius, que é o grau que nós estamos mais habituados, ele tem o ponto mínimo e o ponto máximo ali, né? Então, o 0 graus Celsius, lógico, né? Pode ter temperatura negativa, menos 10, menos 20, tá? Mas 0 graus Celsius é estabelecido como sendo o ponto de fusão do gelo. É quando o gelo começa a se tornar líquido. O gelo começa a derreter, tá? Então, quando o gelo está derretendo, se diz que ele está em fusão. E ali se estabeleceu que seria o 0 grau Celsius. Já o ponto de ebulição da água, que é quando você vai ferver a água, ela começa a borbulhar, é os 100 graus Celsius, ok? Então, entre o 0 e o 100, tem 100 marcações.
Esse é o grau Celsius que a gente conhece, que é o mais comum. O grau Fahrenheit, ele é usado em alguns, na verdade quase todos, né? Países de língua inglesa. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, usa essa escala Fahrenheit. Então, se você está passeando lá no exterior, olha lá na rua, hoje está 108 graus Fahrenheit. Desse jeito, né? Nos filmes mostra também, né? Como que é a diferença, então? O ponto de fusão do gelo, que em Celsius é 0, em Fahrenheit é 32. 32. E o ponto de ebulição da água, que em Celsius é 100, em Fahrenheit é 212. Entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição tem 180 marquinhas. Então, para cada grau Celsius que você muda, em Fahrenheit você está mudando 1,8. Ok? E existe uma terceira escala, chamada escala Kelvin. Essa escala Kelvin, ela é usada em laboratório. É uma linguagem mais científica. Por quê? Imagina só que você está fazendo um trabalho aqui no Brasil, em graus Celsius. Aí alguém lá dos Estados Unidos não sabe o que é grau Celsius, sabe o que é Fahrenheit. Então tem que ficar convertendo toda hora. Então se estabeleceu uma unidade que é usada tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, quando se fala de ciência, né, que é o grau Kelvin. Tá? Beleza. Como que faz então para converter de uma escala para outra, e a gente encerra com o exercício. O princípio de conversão está baseado na razão entre a altura da coluna do mercúrio, a altura, né, qual que é a altura do mercúrio, com a amplitude total da escala. O máximo menos o mínimo, né, que é a amplitude total. Por exemplo, a amplitude total na escala Celsius, de 0 a 100, é o 100. Em Fahrenheit, a amplitude é 180. E em Kelvin, a amplitude é também 100. Se você dividir a altura do mercúrio pela amplitude, a altura do mercúrio pela amplitude, a altura pela amplitude, você estabelece uma igualdade. Temperatura em grau Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32, né, que é a altura do mercúrio aqui, dividido por 180, que é a amplitude total, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273, que vai dar a altura desse mercúrio, dividido por 100, que vai a amplitude total. Se você simplificar essa fração, chega nesse resultado aqui, ó. Tá? Essa é a equação que converte as escalas. Vamos a um exemplo. Antes de você desembarcar em Nova York, né, o piloto diz que a temperatura na cidade está a 50 graus Fahrenheit. Você pegaria sua blusa de frio ou não? Então você está lá no avião, né, indo para o show do K-pop em Nova York. Aí o piloto fala: atenção, senhores passageiros, estamos chegando em Nova York. A temperatura local é 50 graus Fahrenheit. Aí você: 50 graus? Mano, tá calor, hein? Ah, tá. Né? Aí você: opa, 50 graus Fahrenheit? Ah, é a mesma coisa de Celsius, né? Mesma coisa, calor, né? Temos que converter para saber. Aí o que você ia fazer? Você ia abrir a sua mala, pegar o caderno ali, né, de física. Ah, como que calcula mesmo? Ah, então vou fazer a conta aqui para saber quanto que é o grau Celsius. Sacou? Vamos ver então. As temperaturas envolvidas, né? Ó, o exercício deu a temperatura em grau Fahrenheit. Como que nós íamos usar? Você não usa as 3 parcelas da equação, você só usa 2. Vamos usar essa parte com essa parte aqui. Então, temperatura em grau Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por por 9, né? Por 9. Beleza. Temos essa equação, vamos substituir onde está a temperatura em Fahrenheit por 50.
Então, temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a 50 menos 32 dividido por 9, né? Só substituímos aqui por 50 onde está o Fahrenheit. Alguma dúvida? 9 já vem da fórmula. Já vem da fórmula. Aqui, ó. Então, ó, você pegou a expressão que envolve grau Celsius e grau Fahrenheit, que é aqui. Né? Então vamos reescrever essa parte da equação aqui, ó. O exercício nos deu 50 graus Fahrenheit. Queremos saber qual que é ele em Celsius. Onde tiver grau Fahrenheit, vamos substituir por 50. Então aqui nós colocamos o 50. Aí continuar a conta agora. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a 50 menos 32, 18, né? Por 9. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a 18 por 9 é 2. O 5 que está dividindo passa multiplicando. Temperatura em graus Celsius vai ser 2 vezes 5, ou seja, temperatura em graus Celsius será 10 graus, né? Então isso quer dizer que 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Né? E aí, ia pegar a sua blusa de frio ou não? Ia pegar a blusa de frio, tá? Então, pode falar. Se fosse 100 graus Fahrenheit, ia dar 20 graus Celsius, né? Se fosse 100 graus Fahrenheit, você ia substituir aqui por 100, né? 100 menos 32 vai dar 68, né? Aí tinha que fazer a conta aqui. Não tem. Sabe por quê? É porque assim, ó, para cada grau Celsius que você muda, aqui você anda 1,8. Então tem como usar base, tem base. Né? Você tem que usar a equação mesmo, né? Não é 1 para 1, é 1 para 1,8 a diferença. Porque foi que eu escolhi, né? Deu inteiro porque eu escolhi aqui, né? Eu quero um exemplo que dê inteiro, né? Testando. Mas na prova eu vou colocar para aparecer número quebrado aí para vocês. Não. Bom, então é isso, tá? Assista o vídeo de novo, anote no caderno e eu vou olhar na próxima aula.